Vai nos falar acerca do diálogo entre os filhos dos profetas e Eliseu, porque nos diz a Bíblia que o lugar onde eles estavam adorando a Deus ficou pequeno, porque muitas pessoas estavam adorando a Deus ali. E diz a Bíblia que um dos filhos dos profetas vai dizer a Eliseu: desçamos até a beira do Jordão e lá cortamos árvores ou troncos para que nós possamos alargar a tenda. E assim a Bíblia vai dizer que, mediante a palavra destes jovens, eles vão descer até a beira do Jordão e assim vão trabalhar para que estes agora pudessem alargar a tenda do Senhor. Mas um destes jovens, portando a sua ferramenta, veio perder a maior herança que o homem ou o ser humano pode possuir sobre a face desta terra, sendo esta a presença de Deus. Repare que esta ferramenta que aquele jovem estava usando, eu quero trazer por significância o cabo do machado, simbolizando o dom dado a mim e a você, e o ferro do machado, simbolizando a presença de Deus. Repare que, quando eu falo em presença de Deus, eu me lembro que no livro de Juízes, no capítulo de número 15, um homem, por nome de Sansão, vai ser levantado por Deus para está trazendo a libertação ao povo de Israel, mediante ao povo filisteu. Repare que Deus levanta este homem como nazireu de Deus, um homem que seria diferente, um homem escolhido para libertar o povo de Israel. E você pode entender que a Bíblia vai dizer que no começo da caminhada deste homem, ele venceu guerra, ele prevaleceu sobre o inimigo, ele foi vitorioso, mas por causa de um descuido, por causa de um deslize, ele veio perder a maior herança que o homem pode possuir sobre a face desta terra, sendo esta a presença de Deus. E quando o homem perde a presença de Deus, ele fica vulnerável. O inimigo chega, faz com ele o que quer, carrega para lá, carrega para cá, destrói a vida de uma forma a ponto de muitas pessoas não conseguir compreender e enxergar o que Deus tem preparado para a vida do ser humano. E eu compreendo que este homem, perdendo a presença de Deus, ele vai ser preso e vai ser levado para ser escravo pelos filisteus. E algo me chamou a atenção, porque nos diz a Bíblia que ele vai ser levado para dentro da arena dos filisteus, e logo lá muitas pessoas vão olhar para ele e vai ver a situação daquele homem, porque ele, perdendo a presença de Deus, ele perdeu as suas forças, e este perdendo as suas forças, o inimigo fez com ele o que quis. O homem destruiu a vida dele de uma forma a ponto de vazar a sua visão, e este homem perdeu a sua visão. Olha algo interessante para a vida do ser humano, que quando este está na direção de Deus e ele veio perder a sua herança, a presença de Deus, este também perde a sua visão. Mas não estou falando da visão carnal, mas eu estou falando da visão espiritual. E quantas pessoas perderam a sua visão espiritual a ponto de não enxergar um palmo à frente do nariz,
Não obstante disto, é a situação que nós vemos por aí, quando as pessoas não têm mais visão espiritual, a ponto de o inimigo entrar na vida de uma forma e tem destruído muitas pessoas e muitas famílias. Mas algo me chama a atenção na vida de Sansão, porque ele, dentro da arena dos filisteus, ele vai se lembrar que outrora Deus usava a sua vida, Deus usava ele para prevalecer sobre o inimigo, e a Bíblia diz que ele vai pedir nova chance a Deus, e Deus assim vai conceder a Sansão esta nova chance, e a Bíblia diz que ele vai ser mais vitorioso do que em toda a sua vida. Mas talvez você possa me dizer: o Sansão morreu, é verdade, a sua carne veio para o cemitério. Sansão perdeu aquilo que Deus um dia soprou sobre a sua narina, que é agora a vida sobre esta terra. Mas algo me chamou a atenção, que a carne de Sansão já estava com os minutos contados, mas quando ele pede nova chance a Deus, o seu espírito vivificou novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe o que Deus está dizendo? Mata a carne hoje e vem para o espírito, porque Deus quer te encher novamente. Levanta a mão, só aquele que crê nesta palavra. Talvez para muitas pessoas, vendo Sansão morrer, parecia que a sua vida tinha se acabado. Mas o interessante é que todos nós temos um prazo de validade. Logo mais esta carne vai descer do cemitério. Mas a Bíblia sempre diz: e o teu espírito, como está diante de Deus? Repare que o espírito de Sansão estava morto, porque perdeu a essência, perdeu a presença. Mas quando este pede nova chance a Deus, Deus assim o concede. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele é Deus de segunda chance, e Ele sempre vai te dar uma oportunidade para você se achegar novamente a Ele. Levanta a mão para glorificar o nome do Senhor. Só aquele que crê. Eu estou falando da presença, e quando eu falo em presença de Deus, eu me lembro que a Bíblia vai dizer no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 4, a Bíblia vai falar sobre os filhos de Eli. E é interessante que estes homens vai descer na guerra contra os filisteus, e logo estes homens, fora da vontade de Deus, eles vão levar a arca da aliança, a presença de Deus, para a frente do campo de batalha. Repare que eles vão pegar a presença de Deus pensando que é amuleto, porque muitas pessoas pensam que a presença de Deus é como roupa. Eu chego em casa, coloco dentro do guarda-roupa e eu vou usar só quando eu quiser. A presença de Deus é diferente. Para nós termos a presença de Deus, porque a Bíblia diz, Crônicas capítulo 7, o versículo 15: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço o teu coração, e quando você descer na minha presença, eu vou encher a tua vida. Pai, pega a mão do abraço. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Eles vão levar a presença de Deus para a frente do campo de batalha. Mas você vai entender que a presença de Deus vai ser perdida pelos filhos de Eli, Hofni e Fineia. E eu disse que quando o homem perde a presença de Deus, ele fica
Israel. E se não bastasse matar o exército de Israel, também matou os filhos de Eli, Rofini e Finéia. Aí agora, a Bíblia vai dizer que uma das filhas de Eli, melhor dizendo, uma das mulheres dos filhos de Eli, vai estar gestante e vai agora dar luz quando vai ficar sabendo que o seu esposo foi morto lá no campo de batalha. Aí agora vão colocar o nome do menino e acabou. Foi-se a glória do Senhor, mas eu tenho certeza de que desde quando eu pisei no pé dentro desta casa, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Não adianta o homem querer viver sem a presença de Deus, porque se o homem tentar viver sem a presença de Deus, ele vai perder. Não tem como viver sem a presença de Deus. Eu estava com outra mensagem, Salmo 91, eu ia pregar. Mas o Senhor está me trazendo dentro dessa palavra. Porque às vezes, irmão, nós vivemos um oba-oba e a presença já foi embora faz tempo. Glória. E às vezes nós não estamos mais vencendo a guerra porque a presença já foi. A verdade é essa. Porque é interessante que este menino que estava fazendo a obra de Deus é a mesma forma que eu e você. Quando chegamos no primeiro amor, parece que nós vamos quebrar tudo. Ninguém me para. Mas eu sempre falo sobre o tempo. E o tempo é o maior massacrador do ser humano. O tempo destrói, o tempo leva, o tempo mostra, o tempo envelhece. O tempo faz tantas as coisas. Fica 30 dias com o pretinho para você ver aqui que você vai saber que o pretinho é enjoado. Talvez você está vendo aqui o pretinho dando risada, mas só a mulher sabe que o pretinho aqui é enjoado. E se você quer conhecer alguém, dá tempo para ele que você vai conhecer muito bem. E não obstante disso, para nós, Deus coloca o tempo e nós vivemos no tempo todo dia. Toda hora nós estamos olhando no relógio, seja para ir no culto, seja para ir no compromisso, seja para ir trabalhar, e quando está no serviço, piorou. Nós ficamos olhando a hora toda hora, e eu falo para os meninos lá no serviço, parem de olhar para lá que vocês estão amarrando a hora. Então nós estamos falando sobre o tempo, quantas pessoas que você viram, e hoje você não vê mais na presença do Senhor. Porque perderam a essência, e quem perde a essência fica vulnerável. Perde a presença, porque é esta que nos move todo dia. Porque um dia Jesus, ele ia ser assunto ao céu, e os discípulos ficaram preocupados. O mestre está indo embora. Mas ele disse, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou nos preparar os lugares, mas quando eu for, virei outra vez. Mas ele vai continuar dizendo: mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele estará convosco todos os dias das vossas vidas. Eu estou falando da presença, e quando eu falo da presença de Deus, eu me lembro que no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, um homem por nome de Obed-Edom, porque agora Davi assumiu o trono, e ele vai se lembrar que a Arca da Aliança foi perdida pelos filhos de Eli. E ele vai agora tomar conselho com os anciãos para trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém novamente. E eles vão buscar a presença de Deus que estava na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que 20 anos a Arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. E Abinadab não foi abençoado, eu não entendi. Mas você repare que depois que a Arca do Senhor foi arrebatada da casa de Abinadab, a caminho de Jerusalém vai acontecer um acidente.
E a arca do Senhor vai parar na casa de Obed-Edom. Mas a Bíblia vai dizer que, diferente de Abinadab, a presença de Deus ficou apenas 3 meses na casa de Obed-Edom, e ele foi abençoado de sobremaneira. Aí eu fui perguntar para Deus. Aí Deus colocou no meu coração, sabe o que acontece? Lá na casa de Abinadab, a presença de Deus não tinha serventia. A presença de Deus estava lá no quartinho da bagunça, esquecida. Deixa aí, se alguém lembrar, busca, porque para mim não tem serventia. Mas agora eu quero falar de Obed-Edom e ver a presença de Deus na casa de Obed-Edom, e ele dizendo à sua mulher: mulher, está vendo aquela parede que nós gostamos muito, colocamos as fotos, essa mesmo, limpa tudo, deixa tudo limpo, que nós estamos chegando com tesoura aí em casa. Oh glória, aleluia. Aí eu pude entender, porque agora lá na casa de Obed-Edom, ele fez o que, pastor? Ele não deixou a presença de Deus lá esquecida. Ele pegou e colocou a presença de Deus em lugar de destaque. Deixa eu dizer uma coisa para você: quer ver algo de Deus acontecer na tua vida? Coloque a presença de Deus em primazia, em destaque na tua vida, e Deus vai te honrar. Se as coisas estão amarradas, Deus vai desamarrar. Os demônios vão ser derrubados para adorar, porque quando você adorar, o milagre acontece na tua vida, porque estou sentindo Deus aqui. Só quem tem acredita, adora o nome do Eterno. Adore, 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 porque quando você adorar, Deus faz o milagre. Eu estou falando da presença, porque muitas pessoas fazem desse jeito, não adianta, porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda o coração do homem. Eu falo isso aí para minha filha: não adianta você me mostrar nada para mim, porque Deus, ele conhece o seu coração. Porque às vezes a apresentação é muito linda, não é verdade? Quantas vezes nós vemos a apresentação, parece que é tudo magnífico, mas Deus sonda o coração, e ele sabe, não adianta. Nós pode pensar que nós é alguma coisa, mas o mestre te conhece. Nós pode pensar que nós é grandão, mas o mestre nos conhece. Nós pode pensar que nós somos valentes, que nós pode mudar o mundo, mas o mestre te conhece. Ele está dizendo: se você me honrar, eu vou te honrar. Se você me honrar, eu vou te honrar. Eu só vou parar quando você na glória. Lá vai eu sou ele não assobe a campanha. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Deus está trabalhando aqui. Aí eu imagino agora Abinadab olhando para a vida de Obed-Edom, porque é desse jeito que nós vivemos. Porque agora eu quero fazer uma ilustração e ver Obed-Edom com a chinela de cada cor. Obed-Edom agora não tem nem uma jumenta, pastor Lucas, para andar. E Deus, a Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, irmão, o gado fluiu, as criação cresceu, as plantas cresceu. Aí eu vejo Abinadab olhando e dizendo: Obed-Edom deve estar fazendo alguma coisa que não é certa. Aí eu vejo agora Abinadab falando com Obed-Edom: ei rapaz, o que foi que aconteceu na tua vida? Mudou da água para o vinho. Aí eu vejo Obed-Edom olhando para ele dizendo: rapaz, sabe aquele tesouro que estava lá na tua casa, que para você não tinha serventia? Lá na minha tem. E ela revolucionou a minha casa, revolucionou a minha vida. Deixa a presença do Senhor fazer o que você não pode fazer.
você não pode modificar. Levanta a mão para o alto, porque o mestre me autoriza a profetizar na tua vida. Ei, tem porta aberta hoje. Tem milagre hoje chegando para você, porque enquanto você na glória, o Espírito Santo vai transformando. Enquanto você vai dando aleluia, as correntes vão sendo quebradas e o Senhor vai te dando vitória. Vitória, vitória. É a presença de Deus que faz a diferença. Eu vou correr por causa do tempo. Aí eu me lembro que a Bíblia vai dizer, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 40, vai falar sobre uma luta, uma guerra. E quem é o protagonista desta guerra é Davi. Agora a Bíblia diz que Golias vai estar afrontando o exército de Israel por 40 dias. E agora o pai de Davi, Jessé, vai chamar ele, vai dizer: ei, vai lá no campo, leva esses pães e esse queijo aqui para os seus irmãos e traga novidade para nós. Quando ele chega lá na frente do campo de Arraial, lá na guerra, lá ele vai ver agora Golias afrontando o exército de Israel. Repare que Abinadab, Eliabe, Samar, Saul vai estar lá 40 dias sendo afrontado. Estava sendo afrontado por Golias, batendo os joelhos com medo, porque quem não tem a presença de Deus é desse jeito. O inimigo chega, a prova chega e ele fica com medo, pensando que tudo vai se acabar. Mas agora Davi, cheio da presença, vai olhar agora e vai ver Golias afrontando o exército de Israel. Ele vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa que eu vou guerrear contra ele. Veja que Golias vai ver que Davi vai passar no ribeiro, vai pegar algumas pedras e vai diante de Golias. Golias vai dizer para ele: sou eu algum cachorro para que tu venha a minha pau e com pedra? Hoje mesmo vou dar tuas carnes, a besta do campo e as aves do céu. Davi vai olhar para ele e vai dizer: tu afrontou até hoje, porque você vem a mim como escudo, você vem com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Levanta a mão para o alto, porque enquanto você dá glória, o gigante está caído. Esse Golias já foi derrubado da tua vida, e o nome do Senhor já foi glorificado. Quem acredita na glória, quem acredita na aleluia. Vai chegar diante do gigante, irmão, vai ficar com medo, porque eu vejo agora os irmãos de Davi dizendo para ele: ei, rapaz, vai embora, está ficando doido, me desculpa a expressão, você só mudou de ovelha, guerra é com nós. Aí eu vejo Davi olhando para ele dizendo: fica tranquilo que agora você vai ver em quem eu tenho crido. Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo é maior que o céu, é maior que a terra, é maior que a prova, é maior que Golias, é maior que o exército, é maior que todas as coisas. Levanta a mão porque eu quero profetizar. Chegou aqui na prova, Deus está dizendo para você: o Deus que você serve é maior que a tua prova, o Deus que você serve é maior que a tua luta, o Deus que você serve é maior que a tua dor. Vai querer desistir, irmão, ou vai confiar na palavra do Senhor? Eu já vou retornar lá no menino, não tinha mais, mas eu vou parar aqui. Aí eu volto lá no menino, trabalhando com a sua ferramenta, e ele perdeu a maior herança. Eu disse que o homem possui sobre a face desta terra. E agora não adianta que nós vemos aí
Quantas pessoas que perderam a presença de Deus e está só com cabo, irmão. O cabo só faz barulho. Vai numa árvore, pega a madeira, vai lá e bate com o cabo do machado lá para ver se acontece alguma coisa. Mas agora punha o machado, afia ele e vai lá na árvore para você ver o estrago que ele faz. É o que Deus está dizendo para você. A ferramenta completa trabalha bem. A ferramenta completa trabalha melhor. Porque enquanto você vai com o dom sendo usado por Deus, ele vai com a presença dele na frente, derrubando os muros, derrubando as muralhas, derrubando tudo aquilo que for preciso para você passar e o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu vou encerrar agora. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que segundo os estudiosos dizem, Eliseu está na prefiguração de Jesus Cristo, aonde agora vai ouvir um clamor, e esse clamor é: ai meu Senhor, eu perdi a minha ferramenta, mas ela é emprestada. Olha o que Deus está deixando aqui para nós. Que o profeta não perguntou, porque se fosse nós já íamos julgar e dizer: olha, eu não falei para você colocar o cabo direito, eu não falei para você ajeitar, eu não falei para você ficar com a ferramenta desse jeito. Se fosse nós ia dizer. Mas agora o profeta disse: ei, aonde caiu? Porque eu não quero saber o que aconteceu, eu só quero saber aonde caiu. Porque aonde caiu, eu vou com a minha mão forte, pego e levanto e digo para você: vai em frente, prossiga, não desista, porque eu estou contigo. Eu levanto do trono quando eu ouço um clamor com coração sincero. Deus está dizendo: vai, não desista, não pare de lutar, porque Ele está contigo e Ele te garante vitória. Levanta a mão para o céu. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, não é minha, mas é tua, e aqui está a tua igreja. Senhor, que cada um seja cheio da tua presença, remova nossas vidas cada dia, e que o teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Não perca a sua ferramenta. Glória a Deus. Meus irmãos, pastor Gerson e irmã Levi, eles vão ser apresentados formalmente na Santa Ceia, mas eles já fazem parte aqui da igreja, tá? Fazem parte aqui da igreja. A gente apenas não apresentou eles aí. E eu posso ter essa liberdade, não posso, pastor, estar dizendo que eles estão vindo para somar conosco, mas de fato eles já eram irmãos nossos, aí agora já continua de sangue, na verdade, né? Jesus é bom, então eles são bem-vindos aqui no nosso meio. 3, nós vamos dar uma saudação para eles. 1, 2, 3. Amém! 1, 2, 3. Glória a Deus, Jesus é bom. Nós vamos aqui abrir a rifa dessa cesta de chocolate por conta da mini vigília que o missionário, pastor, cantor, pregador, evangelista Ricardo do Corinho está fazendo
sábado que vem é a mini vigília. Então divulgue o cartaz, convide alguém e venha junto adorar o nome de Jesus. O nome é Renata que saiu aqui, irmão. Eu espero que seja ele que tenha ganhado. Acho que é Sidneia o nome da pessoa que ganhou. Tá bom? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, de segunda a sexta-feira, o pastor Raimundo, junto com alguns irmãos, estão aqui orando, das 8 às 9 da manhã. Aquele que pode, vem orar. Aquele que consegue, sai da sua casa, venha buscar a presença de Deus. Pastor, eu não consigo orar em casa. Então vem para a igreja orar. A gente precisa ir. Alguém nos ajudando, a gente às vezes ora mais tempo, tem ali uma comunhão maior com Deus. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e orar ao Senhor em secreto, mas Ele vai nos honrar na presença dos homens. Terça-feira tem ensaio para as irmãs, quarta-feira continua a oração das 7 às 8, também de noite, das 19 às 20 horas. Quinta-feira profética, venha, sábado a mini vigília e domingo culto com a família. Então, meu irmão, divulga lá, manda para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, coloca lá no teu Facebook, que às vezes você coloca tanta coisa que não tem nada a ver, lá que como eu estou me sentindo hoje, isso aí não interessa. Tem que colocar as coisas de Deus, colocar aquilo que vai mudar a tua vida, a vida de alguém. Coloca lá o cartaz da mini vigília, coloca lá o cartaz das irmãs, coloca lá aquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas. Ele é maravilhoso.